Como fazer o seu intestino funcionar de uma vez por todas? Se você não evacua diariamente, ou se quando você vai ao banheiro tem que fazer muito esforço, ou tem aquela sensação de esvaziamento incompleto, então este vídeo é para você. Eu sou Thaís, sou nutricionista e eu te mostro o caminho para você emagrecer de uma vez por todas, mesmo que você desconte a sua ansiedade na comida. Se você tem problema com cocô, já para esse vídeo agora, porque eu vou precisar te explicar algumas coisas importantes. Tem um vídeo bem interessante que é um médico que está fazendo uma colonoscopia. Na verdade, ele está ensinando uma técnica de retirada de pólipos e tudo mais. Mas nesse vídeo ele mostra o resultado de algumas colonoscopias. Inclusive nessa técnica desse vídeo, o médico mostra o resultado de alguns intestinos. Então, o que é curioso? Ele mostra, por exemplo, o intestino de uma senhora de 90 anos e o intestino todo bonito, a parede avermelhada. Dá para ver que existe um aspecto saudável nesse intestino, não existe resquícios de fezes. Por outro lado, ele compara com uma outra pessoa. Claro que ele não mostra, não diz quem é, mas ele traz um dado curioso. Ele diz que é o intestino de uma moça de 20 e poucos anos, muito bonita, por sinal, segundo palavras dele. E esse intestino está totalmente nas paredes, cheia de fezes. Porque a sua saúde vai dizer como que seu intestino está funcionando ou não. E não ter um intestino que funcione adequadamente faz com que fique esse resquício de fezes. E esse resquício de fezes pode ser muito prejudicial para a sua saúde. Não ter um intestino que funciona é algo, além de desagradável, nós usamos até um termo de dizer que a pessoa está enfesada, porque de fato você estar cheio de fezes te deixa um pouco irritado também. Mas esse mau funcionamento do intestino pode trazer consequências bem importantes para a sua saúde, como, por exemplo, hemorroidas, fissura anal, rupturas da parede intestinal, sem contar que também existe um risco de má absorção de nutrientes. Quando o seu intestino não faz o funcionamento adequado, a chance dele não conseguir retirar os nutrientes é muito grande. Ou seja, você pode estar acima do peso e ainda assim estar desnutrido, não ter de fato ânimo, vitalidade para fazer as atividades do dia a dia. E além disso, ter esse excesso de fezes parada ali no seu intestino é muito complicado porque pode gerar um excesso de toxinas para o seu organismo. Olha só que dado curioso, existem situações de que doenças de pele, por exemplo, podem ser um indicativo de um mau funcionamento intestinal ou até de uma disbiose. Mais para frente nós falaremos um pouco sobre isso. A Beyoncé, por exemplo, que é uma cantora americana muito conhecida, ela tem psoríase, que é uma doença na pele que acontece. Existe um indicativo de que pode existir um desequilíbrio nessa flora intestinal dela, nesse bom funcionamento intestinal. A cantora Adele também, a gente vê que num dos vídeos dela de shows, ela mostra uma distensão abdominal bem acentuada. E essa distensão é bem característica dessa disbiose intestinal, desse mau funcionamento do intestino. É típico também de pessoas que têm alterações no padrão de sono, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A grande questão que você precisa memorizar é que seu intestino precisa funcionar, porque o mau funcionamento intestinal pode gerar várias consequências para a sua saúde. Como? Como fazer esse intestino funcionar adequadamente? É sobre isso que nós vamos falar agora. Para fazer com que seu intestino então funcione, você precisa de alguns passos importantes. E o primeiro deles é a sua digestão. Se você não tiver uma boa digestão, como é que vai o intestino funcionar? Se forem pedaços inteiros chegando até seu intestino, forma uma cadeia de reações químicas, uma confusão que precisa ser garantida. Então aqui eu faço uma pequena pausa porque a gente tem que falar do processo digestivo. E onde começa esse processo de digestão? Na boca. Na verdade antes, porque a gente já começa
a salivar antes de vir o alimento, as papilas gustativas já começam a liberar a saliva, mas é muito importante que na boca haja uma mastigação adequada. Você mastigando bem os alimentos, e é para isso que existem os dentes, vai fazer com que esse alimento seja quebrado em pedaços muito pequenos e aí sim a gente vai propiciar uma boa digestão em todo o nosso organismo. Depois da boca, seu alimento vai passar pelo esôfago, então é muito importante que o esôfago esteja funcionando bem. Ele nada mais é do que um tubo que faz a ligação entre a boca e o estômago. O estômago ele fica próximo aqui na parte do seio, na parte embaixo do lado esquerdo. Então, quando você sentir dor aqui, é de estômago. Se você sente dor um pouco mais para baixo, provavelmente vai ser intestinal. Então, o estômago ele fica nessa região. No estômago acontecem movimentos peristálticos. Seu estômago vai envolver esse alimento com algumas enzimas que seu estômago já vai estar produzindo para quebrar esse alimento em partículas menores. Depois disso, o alimento vai para o intestino delgado. Olha só que curioso. O intestino delgado tem cerca de 3 a 6 metros de comprimento. Ele é enorme. Só que como ele é todo fininho, todo encaracolado ali, a gente acaba não tendo essa percepção no nosso organismo. Mas cada pedacinho do nosso intestino vai fazer a quebra maior desse alimento, assim como a absorção. Uma parte desses alimentos vão caindo na corrente sanguínea para que o sangue leve para os demais órgãos. Nosso intestino delgado ele é dividido em duodeno, jejuno e íleo. A curiosidade é que ele tem vilosidade, são dobrinhas que acontecem, e ter um intestino saudável significa ter boas vilosidades. Quando a gente observa, por exemplo, pessoas com doença celíaca que comem glúten e não fazem essa digestão da forma correta, perde algumas dessas velocidades, o que acaba sendo bem prejudicial para o organismo. Depois do intestino delgado, vai para o intestino grosso, que nós temos a parte ascendente, transverso, descendente, sigmoide, reto e finalmente o alimento sai pelo ânus. Olha só o caminho todo que esse alimento passa, mas tudo começa pela boca. Precisa ter uma boa digestão, uma boa mastigação, assim como precisa ter uma boa produção dos sucos gástricos. É muito importante também para que essa digestão esteja adequada, porque através dela, através desse intestino que nós vamos ter a produção dos nutrientes que nosso corpo precisa, mas também de neurotransmissores, todos esses hormônios que vão dar prazer, a vontade de viver tem muito a ver com a nossa nutrição. Então, o primeiro aspecto que você precisa levar em consideração para que você tenha um intestino que funcione é ter uma boa digestão. O segundo aspecto importante, sensibilidade alimentar. Se você come alguma coisa e fica estufada, percebe que não digere, não tem como você comer esse alimento com tanta frequência, porque cada vez que você comer esse alimento que não é bem digerido, você vai ocasionar um desequilíbrio no seu corpo e isso vai fazer com que o seu intestino fique mais travado. Então preste atenção se você tem alguma sensibilidade alimentar e procure ajuda se for o caso. Procure um profissional para te orientar. Às vezes existem algumas enzimas que você pode utilizar para facilitar a digestão de alguns alimentos, mas também nesse vídeo eu vou te trazer alguns alimentos que naturalmente já vão te ajudar na digestão. O terceiro aspecto que vai influenciar diretamente no seu funcionamento intestinal é sua dieta. O tipo de alimento que você escolhe, aquilo que você come, vai influenciar no seu intestino de funcionar de uma maneira mais adequada, mais rápida ou não. Estresse também é algo que influencia diretamente. Então, quanto mais estressado você for, seu corpo libera cadeias hormonais que podem afetar diretamente nesse funcionamento do intestino. A prática de atividade física também é um aspecto que precisa ser levado em consideração. Não fazer atividade física pode diminuir a mobilidade, a motilidade desse intestino. Então, fazer atividade física é algo bem positivo para o seu intestino.
Ficar muito tempo sentado, olha que curioso, saiu um estudo recentemente que mostra que pessoas que ficam muitas horas sentadas têm a chance de ter um pior movimento intestinal. Então, o ideal é que você, algumas vezes ao dia, se levante. Inclusive, existe a correlação de ter uma disbiose, ou seja, um não funcionamento, um não equilíbrio adequado dessas bactérias do intestino de pessoas que ficam muito tempo sentada. Sono é outro aspecto que precisa ser levado em consideração quando a gente quer tratar esse intestino. Pessoas que não dormem bem não tem como ter um equilíbrio hormonal adequado. E um último aspecto que eu preciso destacar aqui para que a gente faça essa varredura para saber como tratar esse intestino é hipotireoidismo. Se você não tem um bom funcionamento da tireoide, da glândula tireoide, ou se você tem alterações no hormônio T3, provavelmente o seu intestino não funcione bem. Então, diante de todas essas causas, o mais importante que você precisa fazer agora é avaliar aonde está o seu problema. Qual é a causa do seu intestino não funcionar bem? É a sua tireoide? É a falta de atividade física? É o sono que não é adequado? É a sua alimentação? É a sua digestão? É o estresse? Esse é o primeiro ponto para que a gente saiba como resolver o funcionamento do seu intestino. Não tem como falar de bom funcionamento do intestino e eu não enfatizar de alguma forma o uso de alguns recursos. Algumas pessoas usam laxantes, por exemplo. É muito comum pessoas usarem chá, principalmente aquele chá de sene, você já deve ter ouvido falar. Algumas pessoas usam fitoterápicos, até, por exemplo, alguma medicação que parece inofensiva para o bom funcionamento do intestino. E eu preciso te dizer que qualquer uma dessas estratégias, mesmo tendo como natural, não serão benéficas para o seu funcionamento intestinal. Ele pode até te fazer evacuar, mas ele não vai estar resolvendo a causa. E o pior, ele pode gerar um desequilíbrio na sua flora intestinal, que isso a longo prazo será extremamente prejudicial. Eu quero destacar um detalhe muito importante. Há algum tempo atrás, a Adriana Santana, que é uma ex-BBB, ela postou um protocolo que ela realizou e isso foi bem polêmico, viralizou bastante nas redes sociais e eu queria falar sobre isso com você. Esse protocolo se chama hidrocoloterapia. Nada mais é do que fazer uma espécie de uma lavagem intestinal. A proposta seria tirar fezes antigas do intestino. Inclusive, ela até mostra que depois ficou com a barriga murchinha. Uma pausa aqui. Fezes não é gordura corporal, então diminuir fezes ou ter fezes no seu intestino não significa que você engordou. Vai aumentar na balança sim, mas não é emagrecimento tirar essas fezes, ok? Mas voltando ao procedimento, quando ela fez esse procedimento e ela mostra, eu preciso te dizer que esse não é o tipo de procedimento que é reconhecido pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia. Eles não reconhecem como um procedimento que deve ser realizado. Inclusive, existem riscos importantes que precisam ser levados em consideração. Fazer esse tipo de procedimento pode dar uma perfuração intestinal e até mesmo um desequilíbrio da microbiota intestinal. Por esse motivo, tome muito cuidado. É muito importante a gente tratar a causa do seu problema e não simplesmente encontrar uma solução mágica, rápida, mas que vai trazer mais problemas daqui a algum tempo. Agora deixa eu fazer uma pausa importante. Talvez você diga, não, eu evacuo todos os dias, meu intestino funciona bem. Porém, se você tem alterações no formato das suas fezes, no cheiro ou na coloração, você tem problema com o seu intestino que precisa ser resolvido. Para o formato das fezes, nós utilizamos a escala de Bristol. Eu não vou passar aqui com todos os detalhes, mas caso você queira que eu fale sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo explicando exatamente a interpretação das fezes. Mas só para você entender essa escala, e você pode achar facilmente no Google e tudo mais, pode fazer a sua pesquisa. Quando a gente olha a escala na pontuação 1 e 2, geralmente são bolinhas,
e isso mostra um intestino ressecado, ou seja, estão faltando fibras, água que precisa ser incluído nessa alimentação. O formato 3 e 4 da escala de Bristol geralmente parece como se fosse uma banana contínua. Ela não tem tantos grumos. Esse é o ideal. Esse é um bom sinal de fezes saudável. O 5, o formato 5 que a gente vê, ele é um pouco mais quebrado, ele é um pouco mais aquoso. Esse formato geralmente pode ser sim também uma falta de fibras, mas também pode mostrar que tem alguma coisa que não está sendo bem digerida. Os outros formatos, o 6, o 7, já precisam de uma atenção muito especial, porque aí já são fezes mais líquidas, mais aquosas, e aí pode ser uma infecção por parasita, pode ser uma contaminação, pode ser alguma coisa que a pessoa comeu, então de qualquer forma precisa de uma atenção muito importante, precisa procurar ajuda médica. Então esse é o formato das fezes. Sobre o odor, claro que a gente não está dizendo que o cocô vai ser cheiroso, mas se ele tem um cheiro muito forte, é um sinal de que existe um desequilíbrio das suas bactérias, que realmente não está muito saudável. E aí você precisa observar tanto que você tem comido, como está a sua saúde de forma geral. Agora, sobre a coloração, eu fiz um rascunho aqui para te passar, para que você fique atento e já saiba aí se a sua coloração está alterada ou não. A gente já sabe que a coloração das fezes é tipicamente marrom, ou um marrom um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, mas o ideal é que esteja nessa coloração. Se você tem uma coloração mais esverdeada, provavelmente é porque você comeu um pouquinho mais de clorofila, alimentos mais verdes, e isso pode deixar suas fezes mais esverdeadas. Se for um esverdeado com cheiro, aí pode ser uma infecção bacteriana. Para cores mais esbranquiçadas, é a função hepática, seu fígado não está funcionando muito bem, ou pode ser uma contaminação por parasita também. Para fezes pretas, provavelmente você pode ter ou uma hemorragia digestiva ou até uma suplementação com ferro. Se você está suplementando com ferro, tá tudo certo. Mas se você não está suplementando com ferro e está preto, busque o médico imediatamente, porque isso mostra uma hemorragia digestiva. Amarelo claro pode mostrar uma disfunção na digestão das suas gorduras, mostra que seu corpo não está conseguindo equilibrar essa digestão e acaba eliminando um pouco pelas fezes também. Pode também ser uma parasitose, uma infecção bacteriana e até uma intolerância ou uma sensibilidade ao glúten. Fezes avermelhadas. Ou você comeu muita beterraba e sim, beterraba altera a coloração das fezes. Ou pode ser um sangramento. E aí é muito importante você observar se é um sangue mais vivo ou se não é, porque isso para o médico é muito importante para diagnóstico e de qualquer forma é. Aconteceu isso, corra imediatamente ao médico, caso não tenha comido muita beterraba. Pontinhos brancos nas fezes pode ser um indicativo de parasitas. Então essas são as maneiras para você avaliar se o seu funcionamento intestinal está ok. E agora nós vamos para a parte mais gostosa desse vídeo, que é falar de alimentos. Eu vou trazer exemplos aqui na prática para você incluir na sua rotina, que de fato vão facilitar e muito o funcionamento do seu intestino. E o primeiro deles não poderia ser outro a não ser as fibras. Você precisa de fibras. Nós precisamos de 25 a 35 gramas de fibras por dia, que é uma boa quantidade. E existem dois tipos de fibras. Nós temos as fibras que são solúveis, ou seja, ela é solúvel em água, né? E ela gosta de água, ela absorve água e ela serve para aumentar o volume das nossas fezes, mas ela também dá mais saciedade. Então, para você que quer emagrecer, é muito interessante. Também é super importante para quem tem alterações de colesterol, triglicérides ou até mesmo para diabéticos, porque o movimento que ela faz no intestino acaba sendo extremamente benéfico. Exemplo de alimentos que são ricos em fibras solúveis: aveia, tubérculos, frutas que contêm pectina, a própria chia. E a outra classificação de fibras são as fibras insolúveis,
que são aquelas que aceleram o trânsito intestinal, faz com que as fezes passem um pouquinho mais rápido. Elas até ajudam um pouco no movimento, no tamanho das fezes, mas elas têm essa principal função de acelerar o trânsito intestinal. Vão estar presentes sim em algumas castanhas, cereais integrais, até na azeitona, amendoim, verduras de folhas. Então, vê como é fácil a gente incluir no nosso dia a dia alimentos ricos em fibras. Você também precisa, para um bom funcionamento intestinal, gorduras. Alimentos ricos em gordura, como por exemplo azeite, abacate, coco, eles fazem com que as fezes fiquem mais macias e dessa forma facilita o seu trânsito intestinal. Então, ter uma dieta sem gordura não vai ser benéfico para o funcionamento do seu intestino. Mas você precisa de água. Muitas vezes você está se enchendo de fibra e se não tiver água, vai só virar uma massa dura com dificuldade de sair. Então é muito importante que você inclua fibra. Outros dois nutrientes que são extremamente importantes para o intestino, principalmente porque eles estimulam as bactérias boas, é o ômega 3 e a vitamina D. São dois nutrientes que têm sido uma associação bem positiva para esse bom funcionamento do intestino. Além disso, alimentos fermentados, como por exemplo, iogurte, kefir, chucrute, queijos curados, todos eles possuem uma boa função para a nossa flora intestinal também. Alimentos ricos em polifenóis são extremamente interessantes, então, por exemplo, cacau, chá verde, o próprio azeite, o café possuem efeito muito positivo nessas bactérias saudáveis que nós temos no intestino. Além disso, nós temos alguns alimentos que ajudam na digestão. Já pega papel e caneta, porque você vai precisar anotar esses alimentos e incluir eles na sua rotina diariamente. Um deles é o abacaxi. Abacaxi é rico em bromelina, que vai facilitar muito a digestão de proteínas. Então, quando você tem uma digestão ruim ou você comeu um pouco mais de proteína, faz sentido colocar abacaxi. O mamão, que tem a papaina, também tem essa mesma função. E o kiwi, que tem actinidina, que também vai facilitar muito a digestão. Inclusive, se você comer 2 kiwis por dia, já melhora demais o funcionamento intestinal. E nós temos também o abacate. O abacate, olha que curioso, ele tem a lipase, que é para facilitar a digestão de gorduras. E o interessante é que justamente ele é um alimento já naturalmente gorduroso, então você vê como tudo funciona ali com um equilíbrio muito interessante. Então, são esses 4 alimentos que vão fazer com certeza a diferença na sua saúde digestiva. Bom, agora saindo um pouco dessa parte de digestão e falando com relação a estratégias mais específicas, o primeiro ponto é: tome consciência daquilo que está faltando na sua rotina, daquilo que você precisa fazer para que melhore de fato a sua digestão, melhore o funcionamento do seu intestino. Segundo, escolha as estratégias. É fibra? São esses alimentos que são mais digestivos? É a água que está melhorando? É uma questão comportamental que precisa ser tratada? É muito importante escolher a estratégia certa de acordo com o problema que você tem tido. E diante disso, a gente potencializa. Então, é muito comum pessoas quererem usar, por exemplo, probiótico. Probiótico é muito interessante, mas não se você não tratou antes, se você não fez a lição de casa, se você não arrumou o que precisa ser arrumado, para depois potencializar o resultado. Então, esses são detalhes que fazem toda a diferença. No início desse vídeo, eu disse que nós falaríamos sobre disbiose. Disbiose é um termo usado para quando existe um desequilíbrio das suas bactérias intestinais. E esse é um assunto para um outro vídeo. Então, se você quiser que eu aborde mais profundamente isso, deixa aqui nos comentários. Mas eu trouxe aqui uma lista de sintomas que eu trouxe como base aqui neste livro, que chama Reprogramando o Seu Intestino, para você ter uma ideia se você tem disbiose ou não.
Então, alguns sintomas que podem acontecer em quem tem disbiose. Tem diagnóstico de alguma doença intestinal, como por exemplo, doença celíaca, intolerância à lactose, SIBO, que é o supercrescimento bacteriano, Crohn, colite, gastrite, refluxo, esofagite ou síndrome do intestino irritável? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, tem dificuldade de digerir? Se sim, existe algum alimento pior? Terceira pergunta, você tem mais dificuldade para digerir proteínas? Quarta pergunta, no final do dia você fica mais distendido? Seu abdômen fica mais distendido? Quinto, em momentos de estresse, seu intestino fica desregulado? Pratica atividade física? Tem gases ou distensão abdominal? Apresenta diarreia? Se sim, qual a frequência? Nasceu de parto normal? E aqui é uma curiosidade interessante, porque sim, o tipo de parto que você teve vai influenciar na sua microbiota intestinal. Foi amamentado? Amamentado de fórmulas ou amamentado pelo seio materno também vai influenciar. Fez uso de probióticos? Como se sentiu? Dorme pelo menos 6 horas por dia? Tem cólicas e dores abdominais? Faz uso de adoçantes? Porque sim, adoçantes atrapalham esse equilíbrio da sua flora intestinal. Consome bebida alcoólica? Com que frequência? Já teve candidíase? Tem alergia ou intolerância alimentar? Está passando por algum desafio emocional que altera essa função intestinal? Faz meditação ou mindfulness ou alguma prática de respiração? Olha só quantos aspectos que podem trazer uma alteração da sua função intestinal, alteração desse equilíbrio da sua microbiota intestinal. E aí aqui eu quero enfatizar de ter um bom funcionamento intestinal, mas também de ter esse equilíbrio de bactérias, significa aumento de riscos de você ter doenças articulares, problemas dermatológicos, eczema, candidíase de repetição, até mesmo problemas neurológicos, ou por exemplo, um cansaço muito acentuado, uma fadiga crônica. É por este motivo, e eu espero já ter te convencido até aqui, que o seu intestino precisa funcionar. Mas preste atenção, não espere por milagres, pelo menos não por enquanto. Não existe nada que você possa fazer de milagroso, que simplesmente algum atalho que vai fazer com que seu intestino funcione. A melhor maneira é tratando a causa, mas tendo um bom funcionamento do seu corpo, da sua saúde e uma saúde equilibrada. E aí, o que você achou desse vídeo? Fez sentido esse conteúdo para você? O que você precisa colocar em prática agora para que você já comece a ver mudanças no funcionamento intestinal? Afinal de contas, ninguém merece ser uma pessoa enfesada. Eu te vejo no nosso próximo vídeo.